Maçonaria, uma das sociedades mais antigas e secretas da história. Para a gente falar de um assunto tão amplo, de uma sociedade tão antiga e secreta, nós temos que delimitar alguns temas relacionados a essa sociedade, temos que demarcar alguns assuntos, por exemplo, podemos começar de suas origens. Para a gente falar de uma sociedade tão antiga, que tem uma história tão ampla na humanidade, na história da humanidade, nós temos primeiramente que retornar ao século XVIII, ao século XIX, com três grandes nomes que compilaram manuais, escreveram livros, fizeram tratados, buscaram a história da maçonaria, na qual regula ou conta até mesmo a antiga história maçônica. A princípio nós temos que falar de James Anderson. James Anderson é uma das personalidades, um dos nomes que viriam a criar documentos para que regulasse esse novo conceito de ordem. Por exemplo, em 1723, ele publica o seu livro, que leva seu nome, A Constituição de Anderson, que seria o documento, a base legal, que é o documento que regula a maçonaria, o documento principal que regula a maçonaria especulativa e que aos poucos viria a substituir os preceitos da maçonaria operativa. A maçonaria operativa que era a maçonaria, por exemplo, da Idade Média, que se preocupava mais com os segredos, com as técnicas de construção de templos, com as técnicas de construção de castelos. Eles detinham esses segredos em suas lojas, eles tratavam mais desses assuntos. Então James Anderson, ele traz essa documentação, ele traz nesse livro todos os novos preceitos, principalmente com viés filosófico da maçonaria. E em 1772, segunda metade do século XVIII, temos William Preston. William Preston, ele é um grande estudioso da maçonaria, também figura importantíssima. Ele se aprofunda mais nos estudos da maçonaria. Ele nos mostra através do seu livro de 1772, Esclarecimentos da Maçonaria, ele traz um estudo mais organizado da maçonaria. Ele mostra a evolução da franco-maçonaria ou da maçonaria antiga dentro da Inglaterra. Ele consegue separar fatos do que era relatos lendários e do que era relato realmente histórico dentro da ordem. Ele consegue fazer essa sistematização. E em 1871 tivemos a publicação de Albert Pike. Albert Pike, grande figura americana e dentro da franco-maçonaria, um dos principais nomes. Ele, através do seu livro, publicado exatamente neste ano, 1871, ele nos traz no seu livro Moral e Dogmas, de uma certa forma, a reelaboração dos rituais da maçonaria. Então ele nos apresenta em seu rito escocês, antigo e aceito, a reelaboração desses ritos, na qual seria um sistema filosófico de preceitos morais. Ele nos apresenta gnosticismo, ele nos apresenta os sacerdotes celtas, que são os druidas no decorrer da história, nos mostra rituais dos druidas que se ligavam mais à religião da natureza, o culto à natureza. Ele nos traz e nos apresenta com um fundamento também mais específico da filosofia egípcia, do grande Hermes Trismegisto, né?
Então esses três grandes nomes, eles realmente trazem as bases, os fundamentos da franco-maçonaria moderna. Na religião egípcia é citado os deuses egípcios como Ra, Osíris, Ísis. Na filosofia egípcia, nós temos como principal base a sociedade maçônica dos dias de hoje, a filosofia de Hermes Trismegisto. Então, Hermes Trismegisto, através dos livros, por exemplo, A Tábua de Esmeralda, Minerva Mundi, ou Corpus Herméticos, ele traz os 7 princípios na qual os maçons têm como base para o entendimento do universo, ou como base até propriamente os preceitos da maçonaria moderna, a franco-maçonaria de hoje. Então, o Egito Antigo tem uma influência muito grande na ordem de hoje, na ordem maçônica dos dias atuais. Também temos o citado por esses nomes por Pike Anderson e William Preston, também os Vedas, os Brahmas, que é chamado de hoje a religião hinduísta, religião esta que dizem ter raízes há mais de 2000 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Também se relata, descendo na ordem cronológica, também se relata uma passagem de um dos nomes mais importantes da maçonaria, que é a passagem da construção do Templo de Salomão por Irã Abif, ou Irão Abif, depende da interpretação ou da tradução para o português. Então, é relatada essa passagem na qual o grande rei sábio, ou rei Salomão, ele dá o desígnio, ou dá a ordem para que Irão Abif chefiasse ou liderasse essa construção. Irão Abif, que era mestre de obras, ele detinha as técnicas da construção em pedra, as técnicas, segundo os relatos na literatura maçônica, as técnicas da manipulação dos metais, né? Então, no ano de 950 antes do nascimento de Cristo, Irão Abif, ele inicia a construção do templo. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe dessa construção, pois é uma passagem muito importante nos relatos maçônicos, na qual ali ele constrói o templo, ou a morada de Deus na terra. Esse templo havia um tabernáculo, na qual também abrigaria as 2 tábuas com os 10 mandamentos, em que Deus entrega essas 2 tábuas para Moisés no Monte Sinai, né? Assim como nós conhecemos na passagem bíblica. Deus entrega as 2 tábuas com os 10 mandamentos, as leis para o povo hebreu, no Monte Sinai, no ano de 1250, 1200, antes da Era Comum, ou antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo. Então, essa passagem no ano de 950 antes de Cristo, com a construção do templo, seria uma possível origem, uma possível inspiração da maçonaria moderna. E aí nós descemos para o século 7 antes de Cristo, com um dos profetas. Também é relatado de inspiração da maçonaria moderna, Zoroastro, o Zaratustra, que é o profeta do povo persa, o povo que hoje ou a região que hoje onde é o Iraque. Então também fala-se sobre Zoroastro, Zaratustra, fala-se sobre esta religião. Fala-se também da religião grega antiga, da Grécia antiga, fala da filosofia grega antiga, dos pensadores, dos grandes filósofos dos séculos 6, 5 e 4, Sócrates, Platão, Aristóteles, dos pensamentos desses grandes filósofos ocidentais, né? Fala-se também
dos maçons pedreiros, dos maçons operários, que realmente detinham técnicas de construção de catedrais, de castelos na Idade Média. Os maçons que, por exemplo, construíram a Catedral de Notre Dame, na França, no século XII. Fala-se também do início da maçonaria ou inspiração da maçonaria nessa sociedade, nessa comunidade. Fala-se também da iniciação, origem ou inspiração nos Cavaleiros Templários do século XII, também 1118. Foi o início dessa ordem dos pobres Cavaleiros de Cristo, ou Ordem dos Cavaleiros Templários, iniciada ou oficializada pelo Papa Urbano II. Durou cerca de 200 anos. Ela finaliza em 1312 com a morte do famoso Tiago de Molay, ou Jacques de Molay, que era francês. Temos também inspiração, ou início, origem, no final da Idade Média, no século XVI, com os iluministas, os renascentistas, humanistas, na qual tem-se os fundamentos, os preceitos filosóficos no início do século XVIII, até mesmo com a Constituição de Anderson, na qual foi citada no início. Então estas são as origens, os fundamentos, ou as inspirações dessa ordem, dessa fraternidade, ou dessa sociedade filosófica. Depois nós podemos entrar em mais detalhes, eu vou trazer mais detalhes, como, por exemplo, a influência que a maçonaria teve na construção do Templo de Salomão há 1000 anos antes do nascimento de Cristo, 3000 anos atrás, ou a influência que teve na América do Sul, ou a influência que teve, principalmente aqui no Brasil, com a transição da monarquia para a república, ou a influência que teve também dentro dessa ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Então, em uma próxima ocasião, a gente vem e traz alguns episódios, alguns acontecimentos na qual essa sociedade teve grande influência.